mas também nos deu uma imagem inesquecível de beleza duradoura. O esplendor dos diagramas vão além de sua mera beleza, onde prismas de Newton mudaram a maneira de olharmos o mundo. Este diagrama mudou o nosso comportamento e foi criação de uma das melhores enfermeiras britânicas, Florence Nightingale. Este é o Hospital St. Thomas, em Londres. Foi nesse local, em junho de 1860, que a Escola de Enfermagem Nightingale abriu suas portas para suas primeiras enfermeiras estagiárias. A escola foi um resultado da Guerra da Crimeia. As milhares de vidas britânicas que foram perdidas fez com que Florence Nightingale fizesse uma campanha para melhorar o atendimento hospitalar, que são relevantes ainda hoje. E a força motriz por trás dessa campanha foi um gráfico chamado o Diagrama da Rosa. No mesmo local, no Hospital St. Thomas, está o Museu de Florence Nightingale. E é aqui que um dos diagramas mais influentes da história é guardado. Não é exagero dizer que o Diagrama da Rosa mudou completamente a atitude do Exército Britânico para assistência médica. E, como consequência, os hospitais civis também mudaram. Entre 1854 e 1856, Florence Nightingale cuidou de soldados doentes e feridos no hospital de Scutari, na Turquia, perto do campo de batalha da Crimeia. Após o fim da guerra, ela escreveu um relatório sobre por que tantos soldados tinham morrido. E revelou um fato surpreendente. De 18.000 mortes, 16.000 haviam morrido não de ferimentos em batalha, mas de doenças infecciosas no hospital. Florence Nightingale intitulou seu relatório como Notas Importantes que Afetam a Saúde, Eficiência e Administração Hospitalar do Exército Britânico. Muito dele não foi publicado quando a Comissão Real fez seu próprio relatório sobre a guerra um ano depois. Foi considerado controverso demais. Eles, no entanto, publicaram o diagrama. Muitas e muitas palavras, números e dados. Ah, aqui está. O diagrama. Ah, isso é uma vergonha. Está rasgado no meio, mas as cores ainda são muito vibrantes, apesar de ter sido publicado há mais de 150 anos. Está claro que é para chamar a atenção e depois envolver o seu cérebro. Florence Nightingale escreveu que o diagrama deve afetar os olhos, o que não conseguimos transmitir para o público através de palavras. O que impressiona logo no início é essa grande faixa azul aqui. Consegue ver porque é chamado, ambos são chamados o diagrama da rosa, porque tem esse efeito circular. É parte de seu encanto imediato, uma rosa com muitas pétalas coloridas, mas revela uma verdade terrível. O que o diagrama representou aqui é o número de mortes na Guerra da Crimeia. À direita temos a batalha de 1854 até 55, com as mortes dos soldados apontadas mensalmente, de acordo com a causa da morte. E à esquerda, um pequeno diagrama mostra de 1855 até 56. O que importa é a área de cada cor. As áreas em vermelho representam a morte por ferimentos. Em preto, a morte por outras causas, como queimaduras ou acidentes. Mas o incrível número de mortes por doenças infecciosas, como a disenteria e o tifo, é representada pelas pétalas azuis na grande rosa, emergindo do centro. O diagrama não fornece o número de mortes, mas as áreas em azul, no entanto, criam uma impressão perturbadora. Com o inverno de 1854, elas ficam cada vez maiores, até que em janeiro de 1855, mais de 2.500 homens morreram em um único mês. Florence Nightingale aceitava que vidas eram perdidas durante a guerra.
Mas o que ela não podia aceitar era o número de mortes devido a doenças. E esse diagrama à esquerda demonstra que isso poderia ser evitado. As coisas poderiam ser mudadas. A partir de um ponto, em junho de 1855, o número de mortes devido à doença está diminuindo. Algo tinha acontecido para dar aos soldados uma melhor chance de sobrevivência, mas a questão era o quê? Este é o primeiro insight do poder do diagrama. Por que as condições dos soldados melhoraram de forma tão drástica? E por que há menos mortes por doença no segundo ano da Guerra da Crimeia? Para responder a isso, é preciso entender a experiência que Florence Nightingale teve com os soldados durante a guerra. Esta é a maneira convencional de descrever a guerra. Em pinturas, não diagramas. A morte no campo de batalha, não em leitos hospitalares. Esta pintura é uma propaganda heróica do exército. Mas a Guerra da Crimeia foi diferente das anteriores. O público ficava sabendo por outras fontes, como os repórteres de jornais, e não gostavam do que ouviam. Apenas alguns meses de conflito e houve uma indignação pública sobre a negligência com as tropas. O secretário de Estado de Guerra, Sidney Herbert, era amigo de Florence Nightingale. Ele sabia de sua reputação como progressista bem-sucedida como superintendente do Hospital para Senhoras Doentes, aqui na Rua Harley. Ele pediu para recrutar uma equipe de enfermeiras para ir à Turquia trabalhar no hospital de Scutari. Florence Nightingale e uma equipe de 38 enfermeiras chegaram a Scutari em novembro de 1854. E quando ela chega lá, encontra um vasto campo de sofrimento e miséria. Soldados deitados em camas podres no chão, empacotados como sardinhas, falta de ventilação e de saneamento. Na verdade, o hospital em Scutari foi construído sobre uma fossa, por isso haviam esses gases tóxicos que escapavam no ar. O chão coberto de fezes correndo pelos corredores. Sem exagero, quando Florence abre a porta de seu escritório, ela estava nadando nela. E quando ela chegou, o que fez para melhorar as coisas? Ela foi a primeira pessoa na história que tratou um soldado com respeito. E o que ela fez foi introduzir novos padrões de higiene, que foi muito importante. Começou a lavar a roupa dos soldados adequadamente, com água quente em vez de água fria. E ela também atuou como uma fornecedora não oficial, porque não existiam fornecedores hospitalares apropriados. Ela foi para o mercado de Constantinopla comprá-los. Ela também introduziu novos padrões de dieta para que os soldados recebessem alimento nutritivo adequado. Mas não deu certo. Apesar de seus esforços, como o diagrama de Florence mostrou mais tarde, a taxa de mortalidade continuou a subir. Os doentes e feridos receberam atendimento assíduo de Florence e de outros enfermeiros, como Maria Sicol. Mas a enfermagem não foi suficiente. Os soldados continuaram a morrer em números crescentes. Então, assim como o primeiro ano da guerra chegou ao fim, aconteceu algo que iria melhorar drasticamente as chances de sobrevivência dos soldados. E despertou em Florence Nightingale uma nova compreensão do que estava acontecendo em Scutari. Em 4 de março de 1855, esses homens chegaram. Esse é o Dr. John Sutherland, um especialista em cólera, e Robert Rawlinson, um engenheiro sanitário. O que não era levado em consideração era quão pútrida eram as condições do hospital em Scutari. O sistema de água foi entupido com animais mortos, e havia excremento humano vazando das latrinas para os tanques de água. Rawlinson e Sutherland consertaram tudo isso. Daí começaram a ver a diferença. A pedido da comissão sanitária, como eram chamados, todos os hospitais militares foram melhorados. Dentro de um mês, as mortes por doenças infecciosas diminuíram pela metade. Dentro de um ano, haviam caído em 99%.
caindo de 2.500 mortos em janeiro de 1855 para 42 mortos em janeiro de 1856. Após o fim da guerra, Florence Nightingale refletiu sobre o que tinha experimentado nos últimos 18 meses. Ela se sentia desesperada com as perdas. 18.000 homens haviam morrido, e ela percebeu que muitos deles poderiam ter sido salvos. O seu desafio era como ela poderia fazer melhorias duradouras em hospitais do Exército para que a mesma tragédia nunca mais acontecesse. Mas convencer o governo que precisavam de uma reforma radical, ela sabia que não seria fácil. Alguns funcionários do governo não acreditavam que a melhoria do saneamento era a solução para as doenças. E para muitos chefes militares, os soldados comuns eram a escória da terra. Florence Nightingale pediu uma audiência com a Rainha Vitória e seus conselheiros. Ela tentou convencê-los da necessidade de uma investigação sobre por que tantos soldados morreram em hospitais durante a guerra. A rainha e o governo não estavam interessados em aprofundar as investigações sobre a guerra, mas a opinião pública tinha poder e a reputação de Florence Nightingale era agora lendária. Então, o governador decidiu pedir para ela escrever um relatório confidencial que seria apresentado a um novo comissário real. Ela queria ajudar, mas o que ela escreveria? E mais importante ainda, como ela poderia mostrar o horror e a tragédia que ela presenciou em Scutari? O segundo insight para o sucesso do diagrama de Florence Nightingale é o seu desenho. Foi muito original, imediatamente envolvente e muito claro. Mas como ela criou o diagrama? Em meados de 1800, usar gráficos para representar material estatístico foi extremamente inovador. Ele simplesmente apareceu em sua mente. Ou houveram outros gráficos ou imagens que a inspirou? Gráficos existiam há mais de 1000 anos, mas nunca haviam sido usados na causa de uma reforma. No final do século XVIII, os ativistas políticos e reformadores sociais começaram a perceber o valor da estatística, em particular as formas visuais de representá-los. Alguns dos gráficos mais influentes foram feitos por William Playfair e estão nesse livro com data de 1786. É o Atlas Comercial e Político, contém 44 gráficos. A maioria deles está traçando tempo com algum outro valor, do modo comum, X, Y, mas um deles é ligeiramente diferente. Uma forma muito precoce de gráfico de barras. Aqui vemos as exportações e importações da Escócia. Mas agora não é um gráfico, e sim linhas que representam cada um dos valores. Então, este é o tipo de gráfico que Florence Nightingale pode ter usado como inspiração. Com a ajuda do especialista estatístico William Furr, Florence descobriu que o principal motivo para as mortes em Scutari não havia sido a fome ou o ar ruim, mas a falta de higiene. E isso era o que ela precisava para mostrar no seu relatório, principalmente em seu diagrama, no entanto, controverso. Furr usou muitas vezes gráfico de barras em seu próprio trabalho, mas não era isso que ela queria. Nightingale tinha medo de que o governo ignorasse suas figuras. Então, os fatos essenciais e seu forte apelo tinham que ficar evidentes. Este diagrama fez exatamente isso. É grande e ousado e cria uma impressão instantânea. Em Glasgow, em uma empresa gráfica, 2 designers estão se deparando com o mesmo problema de Florence, usando figuras para demonstrar a guerra do Afeganistão. O que fizemos foi pegar as informações do primeiro ano em que as mortes ocorreram pela primeira vez em 2002 e compará-las com o 2010. O que é interessante sobre os dados que comparamos é que podemos ver que a partir de 2006 até 2010, a quantidade de soldados mortos por fogo inimigo permanece constante e as estatísticas em vermelho para explosões começam a subir drasticamente. Eu sei que parece horrível. Parece que, infelizmente, a espiral vai continuar a crescer.
Mas eu estou intrigado se ainda estão atraídos por essa ideia radial. Eu gosto muito do diagrama da Florence Nightingale, quero dizer. Por que não seria melhor usar um gráfico de barras, onde veria ano a ano? Houve uma boa razão pela qual não poderíamos fazer isso, como um gráfico de barras. Neste você consegue condensar esse tipo de informação mais fácil. Pensamos em representar esse gráfico em um gráfico de barras, mas a enorme quantidade de causalidades que tivemos em 2009, a partir de explosões, fez com que o gráfico ultrapassasse a área da página. Acha que esse tipo de diagramas são importantes hoje em dia? Foram usados com apelo de propaganda por Florence Nightingale. Naquela época, quando Florence fez esse diagrama, ele tinha consciência de que a rainha teria muito pouco tempo para tomar decisões. Hoje em dia é bem parecido. Acho que estávamos falando com alguém esses dias que nos contou que os novos ministros têm aproximadamente 4 minutos para tomar decisões, que podem ser equivalente a decidir em qual fundo aplicar milhões e milhões de libras. Só isso? Só isso. Mortes relatas. 4 minutos. Então precisa de uma forma muito rápida para leitura como Algo essa. que é só bater os olhos e chama a atenção, que faz o espectador querer se envolver, mas que também conta a história rapidamente. Além da inovação que ela mostrou na época, torna-o mais memorável, desperta a vontade de lê-lo e questionar os dados. Por isso, acho que fez um impacto maior e uma impressão duradoura. Ela fez o gráfico de uma forma magnífica. Vendo o diagrama do Afeganistão que trouxe comigo, vejo o quanto poderoso pode ser um diagrama quando retrata algo tão trágico quanto a perda de vidas humanas. E a potência do diagrama de Florence Nightingale funciona da mesma maneira. Enquanto o diagrama do lado direito mostra um aumento contínuo do número de mortes, o diagrama do lado esquerdo nos dá a chave para a solução. Como as áreas azuis de mortes por doenças infecciosas diminuíram, os gráficos nos mostram que a mudança era possível. Bastava os poderes ouvirem. Os críticos ainda estavam tentando achar a falha em sua evidência. Esses comentários a enfureceu. Em outubro de 1858, ela tomou a corajosa decisão de vazar seu relatório para centenas de pessoas influentes. Seu instinto foi o de dar o maior número de informações para o público. Nightingale, depois de 3 meses atormentando e fazendo petições, conseguiu que o governo britânico aprovasse uma publicação oficial de uma contribuição para a história sanitária do Exército Britânico. Na publicação, ela nomeou os culpados, expôs argumentos e revelou ao público britânico as verdades contidas dentro do Diagrama da Rosa. Que o Exército Britânico deixou seus hospitais militares se tornarem armadilhas de morte. Se tivessem sido mais higiênicos, vidas teriam sido salvas. O insight final do imenso poder do Diagrama da Rosa era de que não se tratava apenas de uma tragédia histórica. Seu objetivo crucial era assinalar que vidas poderiam ser salvas e que a mudança era essencial. Seu diagrama continha uma mensagem de esperança. A mensagem era que poderíamos controlar doenças epidêmicas. Parte do propósito deste gráfico era convencer o público de que o dinheiro gasto em saneamento nas cidades da Grã-Bretanha poderia salvar vidas, particularmente vida de crianças. Naquela época, 50% das crianças urbanas morriam antes dos 5 anos. E quando ela publicou o livro, ela estava fazendo um apelo para este tipo de problema, fundos públicos serem gastos para este tipo de melhoria na Grã-Bretanha. E se eu puder apenas ler o que ela disse aqui, vamos perguntar como foi que nosso nobre exército pereceu no leste. E vamos também entender como centenas de milhões de pessoas que pegaram a peste morreram antes do tempo. Então este não é só um diagrama sobre a Batalha da Crimeia, mas na verdade uma arma numa guerra política muito maior. Acha que os políticos e jornalistas de hoje poderiam aprender alguma coisa com esse diagrama? Acho que sim, porque consegue transmitir uma mensagem de imediato, de uma forma emocional. Acha que seria um exagero dizer que esse diagrama salvou milhões de vidas? Não, não acho que seria um exagero.
Quando William Ford, o estatístico profissional, viu o diagrama da rosa de Florence, ele desaprovou. Ele achava que as estatísticas deveriam ser secas como poeira. Mas a história comprova que Florence Nightingale teve a ideia certa. Como resultado de seu trabalho, a prática médica do Exército e os cuidados dos soldados mudaram completamente. A Comissão Real da Saúde do Exército fez muitas mudanças. Primeiro, eles introduziram um novo departamento de estatística, de modo que no final do século XIX, o Exército Britânico produzia o melhor material de estatística da Europa. Introduziram um novo departamento sanitário, uma reestruturada no departamento médico do Exército. E também garantiram alimentação adequada para os soldados, de modo que eles recebiam alimentação adequada pela primeira vez. A beleza do diagrama da rosa contém sua mensagem de libertação. Sua inteligente forma de criação forçou o governo britânico a reconhecer que a prática médica do exército não podia continuar como estava, matando milhares de soldados desnecessariamente. Seu apelo visual impressionante ganhou corações e mentes. E pôs em marcha um processo de reforma que mudaria os cuidados médicos para sempre. À primeira vista, a combinação agradável de cores não diz que é uma apelação a uma reforma política. Mas esse foi o seu sucesso. Ela captura a imaginação e depois coloca a mensagem. Ela mostrou que as palavras tinham falhado, demonstrou verdades desagradáveis em uma imagem que as pessoas não podiam ignorar. Mas ela fez mais do que isso, porque oferecia esperança e prometeu melhores hospitais que salvariam milhares de preciosas vidas.